para ministrar, para transferir, para compartilhar essa palavra. Que o Senhor te abençoe, aonde você estiver, na sua casa, dentro do seu carro, no metrô, no ônibus, no trem, onde você estiver, que o Senhor te abençoe grandemente em nome de Jesus. Eu quero, pela graça de Deus, continuar ministrando sobre o Espírito Santo. Já há algumas semanas nós estamos ministrando sobre o Espírito Santo e hoje nós vamos estar ministrando mais uma vez, acho que quinta semana, e semana que vem nós temos, o Senhor já nos deu também uma mensagem sobre o Espírito Santo. Eu quero até compartilhar com você o título da mensagem, que é a palavra do Espírito Santo para os últimos dias. O que o Espírito Santo falou sobre os últimos dias, que consta como registro nas Escrituras. Então, se Deus permitir, na próxima semana você vai poder ser abençoado com esta palavra. Hoje, porém, nós vamos, em continuidade à palavra da semana passada, falar sobre o Espírito Santo, presente de Deus àqueles que creem. Depois de Deus ter nos presenteado Jesus para morrer em nosso lugar, Ele nos deu também o seu Santo Espírito para morar permanentemente em nós. Esta é uma graça maravilhosa. Enquanto por muito tempo, por causa do pecado de Adão, nós estávamos sujeitos, submissos, dominados pelo império das trevas, segundo a palavra de Deus, Deus, pela sua misericórdia, ao enviar o seu Espírito, nos concedeu a graça de termos o Espírito Santo como permanente, como um morador em nós. O Espírito Santo, ele é Deus e ele revela a vontade de Deus, que nos garante a comunhão com Deus. O responsável para o homem ter uma comunhão com Deus é o Espírito Santo de Deus. Então, quanto mais você estiver cheio do Espírito Santo, mais comunhão você vai ter com Deus. O que significa a palavra comunhão? A palavra comunhão significa como um acordo, né? É como se o Espírito Santo te colocasse dentro de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Espírito Santo, ele revela a vontade de Deus e ele nos garante uma comunhão com Deus. Muito bem, João capítulo 14 é o texto que nós estamos usando. Dois textos, João 14, 16 e 17, e 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. O Espírito Santo é o presente de Deus dado àqueles que creem. Evangelho de João capítulo 14, versículos 16 e 17, nos diz a palavra de Deus: Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. 17. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 12. Paulo diz: Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que possamos, ou para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Louvado seja Deus. Esses dois textos, eles se completam. Por quê? Porque no primeiro texto Jesus fala que o Espírito Consolador viria para estar com os seus discípulos, com aqueles que crescem na obra redentora de Jesus. E esse Espírito é o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas Jesus disse: Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o presente de Deus para aqueles que creem. Por outro lado, Paulo reafirma esta palavra de Jesus, escrevendo aos Coríntios, onde ele diz: Não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Que coisa maravilhosa! Paulo está falando que há dois níveis de governo que controlam, que dominam o homem.
tanto na alma, na sua vontade, quanto no espírito. Ele diz, o espírito do mundo. Nós vamos falar do espírito do mundo. Paulo diz, nós não recebemos o espírito do mundo. Diga assim, graças a Deus. Graças a Deus. Daqui a pouco a gente vai falar sobre o espírito do mundo, quem ele é. E sim, o espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então o que o Espírito Santo faz quando ele revela a vontade de Deus que nos foi dado, o que Deus nos deu gratuitamente? O Espírito Santo ele vai se antecipando, nos mostrando, trazendo ao nosso coração a convicção das promessas de Deus, porque as Escrituras é o livro de Deus, é a palavra de Deus, e o Espírito ele vai confirmar que as promessas de Deus nas Escrituras são fiéis e verdadeiras. Então ele vai trazendo um selo. O Espírito Santo ele chancela no espírito humano a vontade de Deus. Uma das funções, entre tantas funções do Espírito de Deus, é revelar a vontade de Deus. Há tantas pessoas que dizem, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida nessa área? Pastor, me ajuda em oração, porque eu estou buscando a vontade de Deus para esse projeto, para essa decisão que eu preciso tomar. E é o Espírito de Deus que revela a vontade de Deus. E ele nos mostra o que Deus nos deu. Então, eu, às vezes, me deparo com pessoas tão cheias de fé em alguma coisa que ainda os meus olhos não conseguem perceber, mas a pessoa está caminhando com tanta determinação, com tanta coragem. E ao ler essa palavra, eu chego à conclusão que o que traz essa convicção para a pessoa de que Deus vai cumprir a palavra, uma promessa que ainda não está materializada, é o Espírito Santo na vida da pessoa. Então, nós, para termos a convicção da vontade de Deus para a nossa vida, nós precisamos sermos cheios do Espírito Santo. Amados, ainda que muitos queiram relativizar a verdade, é tudo relativo. Não, pastor, é relativo. Ainda que muitos queiram relativizar a verdade, há uma verdade absoluta, louvado seja Deus, e esta verdade é sustentada pelo Espírito da verdade. Toda manifestação é espiritual. Toda manifestação é espiritual. A força que me move, que move o meu ser, é o espírito humano que está dentro de mim, que é o sopro de Deus. Tudo que se move é fruto de uma ação espiritual. Através de uma energia que eu despreendo para fazer algo que está no meu espírito. Tudo espiritual. Porque você pode estar alimentado, você pode ter comido uma comida cheia de nutrientes, de carboidrato, mas se Deus tirar o espírito de você, você não faz mais nada. Então não são as energias que nós nos alimentamos que nos dão força. Na verdade é um processo bioquímico espiritual. Porque se Deus tirar o espírito do homem, o homem não, mesmo que ele esteja cheio, satisfeito, ele não pode fazer nada. Então o Espírito Santo, que Jesus chama o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê, porque não o conhece, mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Então, ainda que muitos queiram relativizar, hoje a teoria da relatividade está presente, né? É um dos braços do pós-modernismo, a teoria da relatividade. Tudo é relativo. Porém, diz as pessoas do mundo, a cultura do mundo, porém, há uma verdade absoluta. E essa verdade absoluta, ela é sustentada, louvado seja Deus, pelo Espírito da verdade. Então, alguém que está cheio do Espírito de Deus, se move na verdade. Porque o Espírito da verdade, ele sustenta a verdade. E quando alguém vive
adota, assimila e propaga a filosofia, a cultura da relatividade, essa pessoa está vazia do Espírito da verdade, porque não há como. O Espírito da verdade está morando em mim, eu estou cheio do Espírito da verdade, e eu adotar a cultura da relatividade. Há uma verdade absoluta, e o Espírito da verdade, ele sustenta esta verdade. O Espírito da verdade, que é chamado também de Espírito Santo, ele é apresentado nas Escrituras com muitos nomes. Eu estava dizendo domingo passado que estava orando e escrevendo algumas coisas para falar sobre o Espírito de Deus como presente àqueles que creem. E o Espírito Santo falou ao meu coração que ele, o Espírito Santo, queria se fazer conhecido através daquilo que eu fosse trazer para as pessoas. E o Espírito Santo então me mostrou nas Escrituras 26 nomes sobre ele. E domingo nós falamos sobre 12. E para você que não ouviu a mensagem de domingo, eu vou passar rapidamente e nós vamos, a partir do 13º nome, dar continuidade até o final da mensagem de hoje. Jesus falou que o mundo não pode receber o Espírito da verdade. Isso é grave, isso é sério. Você crê no que Jesus falou? É verdade o que Jesus falou? O mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque o mundo não o vê. Não dá para ver realmente o Espírito. Porém, conhecê-lo é possível. E Jesus falou, nem o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Eu estava, irmãos, orando e pensando, meu Deus, alguém vai me ouvir e vai perguntar, pastor, como eu faço para receber o Espírito da verdade? Daqui a pouco eu vou te responder, pelas Escrituras. Então Jesus falou que o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque o mundo não vê nem o conhece. Mas Jesus diz, vocês o conhecem, vocês receberão porque vocês o veem e vocês o conhecem. Então, vê-lo não é possível, porém, recebê-lo é possível. Porém, somente aqueles que creem em Jesus poderão receber, então, o Espírito da verdade. Aleluia. Louvado seja Deus. Primeiro, a expressão Espírito, referindo-se ao Espírito da verdade, está em Gênesis, a primeira expressão 1:2, ela aparece 25 vezes em toda a Bíblia. Segundo, a segunda expressão sobre o Espírito da verdade, que é a palavra Espírito ou Ruá, está em Números 11:25 e ela aparece 125 vezes na Bíblia. A terceira expressão sobre o Espírito da verdade está em Juízes 6:34 e ele aparece 29 vezes nas Escrituras. A quarta expressão sobre o Espírito da verdade é a expressão bom Espírito, e ela aparece em Neemias capítulo 9, versículo 20, e aparece nas Escrituras 2 vezes. A quinta expressão sobre o Espírito da verdade, que é chamado Santo Espírito, está no Salmo 51, versículo 11, e ela aparece 2 vezes nas Escrituras. A sexta verdade sobre o Espírito da verdade, a sexta expressão sobre o Espírito da verdade está em Isaías 4:4, e a expressão é Espírito de Justiça, e aparece 1 vez na Bíblia. A sétima expressão, a sétima vez que aparece, referindo-se ao Espírito da verdade, a expressão é Espírito Purificador, aparece 1 vez na Bíblia, está em Isaías capítulo 4, versículo 4. A oitava expressão, eu dizia sobre essa expressão, sobre o castiçal ou candelabro, são as 6 hastes, 3 de um lado, 3 do outro e uma no meio, haste central, são os 7 Espíritos de Deus e a haste central é o Espírito do Senhor. Então Isaías capítulo 11, versículo 2, nós tomamos aqui, embora que haja 7 expressões dos 7 Espíritos de Deus, a palavra é o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento, o Espírito do temor do Senhor, o Espírito do Senhor. Nona vez que aparece a expressão, referindo-se ao Espírito da verdade, é a expressão Espírito lá do alto, e aparece em Isaías capítulo 32, versículo 15, aparece 1 vez nas Escrituras. 10ª
vez que aparece a expressão, referindo-se ao Espírito da verdade, Espírito de vosso Pai, em Mateus 10, 20, aparece uma vez nas Escrituras. A 11ª vez, nós encontramos em Mateus 28, 19, Espírito Santo, e essa expressão aparece 92 vezes nas Escrituras. A 12ª vez, a expressão é Espírito da verdade, ela aparece em João capítulo 14, versículo 17, a expressão Espírito da verdade aparece 4 vezes nas Escrituras. A 13ª vez, nós vamos continuar a partir daqui com menos velocidade agora, é o Espírito de Jesus, e aparece 2 vezes. A primeira vez está em Atos 16, versículo 7, que diz: defrontando Mícia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. Espírito de Jesus, louvado seja Deus. Esse Espírito que gerou Jesus no ventre de Maria, e esse Espírito que governou Jesus durante toda a sua vida, ele recebe o nome de Espírito de Jesus, nome lindíssimo. A 14ª vez que aparece uma expressão referindo-se ao Espírito da verdade, a expressão é Espírito da vida, e essa expressão aparece uma vez na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 2, onde Paulo diz: porque o Espírito, ou porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que interessante essa expressão, porque a lei do Espírito da vida, linda essa expressão, Espírito da vida. Oh meu Deus, eu estou me lembrando agora, meus irmãos, de que é possível que algumas pessoas que estejam me assistindo agora estejam vivendo um momento de depressão tão profunda que você talvez tenha pensado até em tirar a sua própria vida, porque você não vê sentido para a vida mais. Mas eu quero dizer para você que esse Espírito, o Espírito da verdade, do qual eu estou falando, um dos seus nomes é Espírito da vida. Então eu quero declarar em nome de Jesus que esta opressão que você está vivendo, que esse espírito que está sugerindo que você tire a sua vida, que é o espírito da morte, ele está sendo confrontado agora em nome de Jesus pelo Espírito da vida, que é o Espírito da verdade. Aleluia. Que eu estou falando para você, Espírito da vida, receba a vida em nome de Jesus, receba a vida em nome de Jesus, receba a vida em nome de Jesus. A 14ª expressão, referindo-se ao Espírito da verdade, está em Romanos 8, 29. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a expressão é essa, Espírito de Cristo, aleluia, esse tal não é dele. Se nós olharmos para esse versículo, sobretudo para a expressão final de Paulo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, nós chegamos à conclusão de que o Espírito de Deus é um selo, que aliás é a palavra usada por Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 1, versículo 13, onde Paulo diz que depois que ouvimos o Evangelho da verdade, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. Esse Espírito, o Espírito da verdade, ele vem então como um selo, nos marcando e nos tornando propriedade de Cristo Jesus. Que expressão linda! Propriedade. Ele vem nos marcando, nos chancelando. Aleluia! Louvado seja Deus. Você já recebeu o Espírito Santo? Você já foi selado? Você já foi marcado? Paulo disse: se alguém não recebeu o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Eu quero perguntar para você, qual foi o dia que você recebeu o Espírito de Cristo? Aleluia. Eu sempre costumo dizer, falar para os irmãos aqui a data da minha conversão, que não faz pouco tempo.
Pastor, mas como é que você lembra que foi o dia 13 de agosto de 1979? Eu lembro, irmãos, porque foi uma noite marcante que eu fui selado, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Naquela noite mesmo, Deus arrancou de dentro de mim muita coisa ruim. Louvado seja o nome do Senhor. Ali começou, no dia 13 de outubro de 1979, uma obra no meu coração, uma obra na minha vida. Foi naquela noite. Louvado seja o nome do Senhor. Fui marcado. Você já foi marcado com o Espírito de Cristo? Glória a Deus, aleluia. A Bíblia é clara, se alguém ainda não recebeu o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Pastor, por que você está pregando isto? É para você ter a oportunidade de receber o Espírito de Cristo. Para você, de repente, sair do jugo em que você nem sabe que está. Porque a Bíblia diz que o Espírito que está no mundo é o Espírito do mundo. Paulo diz, irmãos, nós não recebemos o Espírito do mundo, mas nós recebemos o Espírito que vem de Deus. Então essa mensagem é para você entender que nós precisamos receber o Espírito Santo de Deus. E hoje Deus vai nos dar a oportunidade de nós recebermos o Espírito Santo. A Bíblia mostra como a gente faz para receber. Eu quero mostrar para você hoje nas Escrituras. 16º nome com o qual o Espírito Santo, ou Espírito da Verdade, é chamado nas Escrituras. 1 Coríntios 2,12. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Aleluia! Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Eu fico pensando, tantas pessoas que vão à igreja, que lê a Bíblia, mas tem uma vida insípida, sabe, irmãos? Sem gosto, sem sabor. O Espírito Santo, ele vai gerar algo em nós. Paulo diz que a presença do Espírito que nós recebemos de Deus faz com que nós conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O Espírito Santo, ele nos motiva, ele é o dínamo de Deus, ele é o poder de Deus, ele é o dinamite de Deus que nos empurra para frente. Enquanto o mundo tenta nos massacrar, tenta nos oprimir, tenta roubar a nossa fé, o Espírito Santo, o Paráclito de Deus, o pneuma, ele vai produzindo a vida de Deus em nós, ele vai dizendo continua, ele vai dizendo continua, ele vai dizendo continua, e quando você está triste, ele diz assim, eu sou o Consolador, eu vou te consolar. É o Espírito Santo de Deus. Aleluia, Deus. Você sabe que a pressão do espírito do mundo está violenta hoje. Violenta, implacável. O espírito do mundo que veio para matar, roubar e destruir, que veio para detonar, arruinar e desfazer os valores que Deus em sua palavra estabeleceu como uma orientação salutar para mim, para você, para a nossa família, para a nossa cidade, para o mundo. Essa desordem, este caos que nós estamos vendo, queridos, é uma demonstração clara de que o espírito do mundo está atuando de forma terrível. E nós precisamos entender a graça de Deus, o presente de Deus. Então Deus envia o seu Espírito como presente para continuar nos fortalecendo, gerando fé, coragem, determinação, vida em nós, para que nós permaneçamos firmes até que o nosso Senhor venha nos buscar. Espírito Santo, nós precisamos dele. 17ª expressão com a qual o Espírito Santo de Deus, o Espírito da Verdade, é conhecido, é o Espírito do nosso Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Adão foi um boneco de barro, feito do barro de fora do jardim do Éden. Vocês sabiam disso? Que Adão foi feito de um barro tão ruim, irmãos, né?
que não foi nem o barro do jardim do Éden, foi feito fora do jardim do Éden, era um boneco de barro. Mas quando Deus soprou o seu espírito nele, ele ganhou vida, e Deus falou: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas aí veio o inimigo, contaminou o homem, matou o espírito do homem, e aí vem Jesus para dar nova vida ao homem, e vem para salvar o homem, e vem para liberar sobre o homem o espírito do Deus, o espírito do nosso Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 18º nome com o qual o Espírito da verdade é chamado nas Escrituras. 2 Coríntios 3:3. Estando já manifestos como cartas de Cristo, produzidas pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, aleluia, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações, Espírito do Deus vivente. Essa expressão, Espírito do Deus vivente, significa, é como a gente dizer assim, o Espírito do Deus eterno, do Deus que sempre vive. Eu e você fomos presenteados com o Espírito do Deus que sempre vive, por isso que você não morre, você é eterno, louvado seja o nome do Senhor. Isto é maravilhoso. E sabe, irmãos, o apóstolo Paulo, em uma das suas cartas, disse assim, que as aflições do tempo presente não se comparam com a glória que em nós há de ser revelada. Louvado seja Deus. Nenhuma luta, nenhum problema, nenhuma dificuldade, nenhum assombro, nada pode se comparar com a glória que está à nossa espera. Vale a pena lutar, vale a pena prosseguir, vale a pena renunciar, vale a pena. Eu quero liberar uma palavra profética para você, porque o Espírito do Senhor está soprando aqui no meu espírito. Prossiga, vá avante, não pare, se levante, porque o Senhor tem liberado o seu Espírito, o Espírito do Deus vivente está sobre a tua vida. Prossiga. Paulo, estando preso, quando escreveu aos Filipenses, ele disse: meus irmãos, uma coisa eu faço. Preso, irmão, não estava preso lá. Paulo era um apaixonado pelas almas. Ele queria falar de Jesus onde ele estivesse. Tanto é que ele ganhou gente lá na prisão. Onésimo, gerou lá na prisão. Os guardas ouviram o evangelho através de Paulo. Paulo disse assim: irmãos, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Deus está falando com alguém nessa noite. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e olhando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo, pela soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Não deixe o teu passado te puxar para trás, não, irmão. Glória a Deus. Olha para frente. Imagina Paulo, irmãos, um ex-assassino, um ex-carrasco, tinha um passado pesadíssimo, e alguém disse que o espinho na carne de Paulo era ter sido conivente com a morte de Estevão, o primeiro mártir. Alguém disse, dentre as tantas interpretações sobre o espinho na carne de Paulo, alguém disse que é isso. A morte, os assassinatos que ele trazia, as maldades que ele trazia. Mas ele diz assim: irmãos, olha, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando. Eu gosto dessa expressão, irmãos, avançando para as que diante de mim estão. Você já foi avançado por algum cachorro? Você já recebeu alguma carreira de algum cachorro? É terrível, meu irmão, eu já fui. Então imagina o que Paulo está querendo dizer. É para avançar. Eu avanço para os desafios que estão diante de mim. E
prossigo, avance e prossigo, aleluia, avance e prossigo, avance e prossigo, para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, aleluia, tremendo, o Espírito Santo, o Espírito do Deus vivente, o Espírito da verdade, ele nos encoraja, ele nos anima, ele nos fortalece. Abra o seu coração hoje para receber essa palavra, porque juntamente com ela há uma unção, e Deus está te levantando, e por essa palavra Ele está permitindo que você perceba, que você se sinta lá na frente, encorajado, encorajado. Aleluia, Deus. O Espírito do Deus vivente. O Espírito do Deus vivente. Linda essa expressão, né? 19º nome com o qual o Espírito é apresentado, o Espírito da verdade é apresentado. Gálatas 3,13. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito de Joel 2,28. Nós já pregamos aqui. Onde Deus diz que nos últimos dias Ele derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Porque você vai ficar de fora dessa bênção de Deus, onde o Pai está dizendo que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Eu quero que chuvas torrenciais do Espírito de Deus venham sobre a minha vida. Você quer também? Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o momento, irmão. Receba o Espírito prometido. Porque se o espírito do mundo, o espírito do anticristo está atuando terrivelmente nesses dias, irmãos, Deus está dizendo que é uma promessa, o Espírito prometido, há uma promessa. Ele diz que Ele derramaria o seu Espírito sobre toda a carne. Eu quero essa unção para a minha vida, eu já decidi isso. E você? Deseja recebê-la? 20º nome com o qual o Espírito da verdade é apresentado, Gálatas 4,6. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ah, irmãos, se muitos crentes entendessem que quando você sente um desejo de orar, é porque é o Espírito de Deus que está falando. Se você orasse, se você orasse, nesse momento que Deus te chama para orar, você teria experiências tremendas. O Espírito de seu Filho, o Espírito de Jesus, ele clama, Abba, Pai, ele fala, papai, paizinho. Sabe, irmãos, há muitas pessoas que têm problema de orfandade, porque foram maltratados pelos seus pais, não tiveram referencial, mas o Espírito de Jesus, o Espírito do seu Filho, esse Espírito, ele gera cura, ele arranca de dentro de nós a orfandade, porque ele vai produzir em nós uma expressão referindo-se a Deus, chamando Deus de paizinho. Aleluia. Tremendo isso. Glória a Deus. 21º nome com o qual o Espírito da verdade ele é chamado. Já estamos indo do meio para o fim da nossa mensagem. Efésios 1,13, essa expressão aparece uma vez nas Escrituras, em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, selo, propriedade. 22º nome com o qual o Espírito da verdade é apresentado, aparece uma vez nas Escrituras, está em Hebreus capítulo 9, verso 14. Muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a expressão é Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo, o Espírito eterno. E quando a pessoa recebe esse Espírito, daqui a pouco vou mostrar nas Escrituras para os irmãos como, ela recebe um selo de eternidade, é o passaporte, é a garantia que vai levar você para a eternidade, mas já vai forjar convicção dentro de você, de que a eternidade é plantada dentro de você, naquele momento que você é selado pelo Espírito, o Espírito eterno. 23º nome
com o qual o Espírito da verdade é apresentado. Hebreus 10, 29. E de quanto mais severo castigo julgais vós, será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e ultrajou o Espírito da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei, irmãos, que pessoas passam por muitos rituais para receberem entidades. Passam por muitos rituais. Gastam muito. Estabelecem um processo de purificação para receber as entidades. Mas o escritor aos Hebreus aqui nos diz que há um Espírito, que é o Espírito da verdade, que é chamado Espírito da graça. Louvado seja Deus. Onde Deus vai nos conceder esse Espírito, o Espírito da verdade, o Espírito da graça, se nós assim o quisermos, se nós assim o desejarmos. E você vai ter oportunidade hoje de receber o Espírito da graça. 24º nome do Espírito com o qual o Espírito da verdade é apresentado nas Escrituras, 1 Pedro 1,12. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu. Espírito Santo enviado do céu. Que expressão linda. Espírito Santo enviado do céu. Vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. 25º nome com o qual o Espírito da verdade é chamado, o Espírito da glória de Deus. 1 Pedro 4,14. Se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Seja louvado o nome do Senhor. Quantos nomes lindos com os quais o Espírito da verdade é apresentado. E 26º nome nós encontramos em 1 João 5,6. Último nome. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Porque o Espírito é a verdade. E olhando para esse versículo, eu chego à conclusão de que o homem só pode ser 100% verdadeiro se ele estiver cheio do Espírito que é. Irmãos, a Bíblia diz: seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Entre a minha verdade pessoal e a verdade das Escrituras, eu abro mão da minha verdade pessoal e abraço a verdade das Escrituras. Veja que a verdade, o que é verdade? A verdade não é uma palavra. A verdade gera uma palavra. A verdade gera um comportamento, porque é espiritual. E quem não é fiel à verdade está manifestando o espírito do mundo. Porque a verdade é o espírito. Está entendendo? Amém. O espírito da verdade, que Jesus falou que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece. Paulo disse: irmãos, nós não recebemos o espírito do mundo, mas o espírito que vem de Deus. Queridos, talvez nós em algum momento olhemos para nós mesmos. Há momentos que a gente tem essa tendência, essa tentação, essa fraqueza de olhar para nós mesmos e dizer assim: eu sou eu mesmo, eu sou limitado mesmo. E a gente escorrega na casca da banana e não manifesta verdades. Mas eu quero dizer uma coisa para você: a mentira é um espírito, bem como a verdade é o Espírito de Deus. Mentira e verdade não tem a ver com caráter, tem a ver com a manifestação do Espírito que está dentro da pessoa. Portanto, olha só,
Eu vou ler para os irmãos a definição de relatividade ou relativação. A relativação é a desconstrução de verdades pré-determinadas. A palavra cultura vem do termo culto. Significa alguma forma de devoção que a gente estabelece àquela informação cultural que nós recebemos. E a cultura da relatividade, na verdade, é a desconstrução de verdades pré-estabelecidas. Então, o pós-modernismo, com este braço da relatividade, que vai contra as verdades das Escrituras, ou contra o espírito da verdade, é um espírito. Está entendendo? Embora a cultura da relatividade tenha contaminado a sociedade e que muitas pessoas acreditem e propaguem essa cultura, as Escrituras nos dizem, todavia, que para aqueles que creem em Deus foi-lhes dado o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Irmãos, eu não sei se você está entendendo, eu vejo isso como água e óleo. Claro. Por outro lado, aqueles que ainda não receberam o Espírito da verdade estão à mercê do Espírito que governa o mundo. E esta mensagem é para você ter a oportunidade de sair debaixo dessa atuação espiritual, do Espírito que governa o mundo, abrir o seu coração, receber dentro de você o Espírito da verdade, porque todo aquele que ainda não recebeu o Espírito da verdade está sob uma ação do Espírito do mundo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está debaixo do poder do maligno. Lembra que eu disse sobre o Espírito da promessa, a chancela de Deus, garantir que somos dele? Quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela é chancelada, ela recebe o selo, este é meu, esta é minha. Mas, até que isso aconteça, essa pessoa está debaixo do governo, do engano, dos braços da cultura do pós-modernismo, e a relatividade é um desses braços, onde a pessoa acredita que a verdade é relativa, enquanto as Escrituras dizem que a verdade é absoluta. O Espírito de Deus, o Espírito da verdade, ele sustenta a verdade. Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7. Se você estiver com a Bíblia aí me vendo, me ouvindo, abra sua Bíblia aí, por favor. Eu quero mostrar um para você nesse texto. Talvez você tenha lido muitas vezes e não tenha visto o que eu vou mostrar para você, que eu faço questão de mostrar para você nas Escrituras. Lucas capítulo 4. Se você tiver liberdade com a sua Bíblia, quiser sublinhar aí, riscar, enfim, fazer um apontamento, fique à vontade. Lucas capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim: disse-lhe o diabo, aqui é o diabo falando com Jesus, falando para Jesus: dar-te-ei toda esta autoridade e a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, o verso 7, se prostrado me adorares, toda será tua. Agora, observe a expressão aí, quando Jesus fala toda autoridade, porque é toda esta autoridade e a glória destes reinos. Viu a expressão aí, reinos com letra maiúscula? O que significa isso, pastor? Significa que assim como nós entendemos que em cada nação há um rei, há uma autoridade física, literal, e cada uma dessas autoridades representam as leis legítimas daquela nação. O inimigo, quando aparece para Jesus, diz assim: eu te dou todos estes reinos. Eu te dou autoridade sobre todos esses reinos. Todos eles. O que significa isso? Satanás tem autoridade sobre todos os reinos. O Espírito que o mundo não pode receber tem autoridade.
Não sei se você sabe, possivelmente você já saiba disso. Mas quando Adão pecou, porque Deus entregou a Adão toda a autoridade, para Adão governar. Quando Adão pecou, ele pegou essa autoridade que Deus lhe deu e entregou a Satanás, hipotecou a terra. Adão hipotecou a terra, Satanás pegou a autoridade, disse: agora é minha essa autoridade. Quando Jesus veio, Satanás então oferece a Jesus a autoridade, mas ele diz assim: toda essa autoridade, toda a autoridade me foi dada, esses reinos me foram dados. E se você prostrado me adorar, então esta autoridade será tua. Graças a Deus, Jesus tinha convicção do seu chamado, da sua missão. E ele não se curvou a Satanás. Mas a proposta, irmãos, o bicho fez. Jesus precisou confrontar os judeus fortemente, com palavras muito duras, porque eles estavam contaminados pelo espírito da religiosidade e pelo espírito do engano. Olha o que Jesus falou para os judeus, João 8,44. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Olha só a diferença, o espírito da verdade, nele não há verdade, no diabo. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Pelo fato do regente deste mundo ser o espírito da mentira, Jesus falou aqui, e as pessoas estarem debaixo do seu jugo, elas estão defendendo, presta atenção, elas estão defendendo, elas estão disseminando a cultura do relativismo e desprezando a verdade de Deus revelada nas Escrituras. Há uma verdade. Por que a pessoa propaga a cultura do relativismo? Porque está sob uma influência do espírito que jamais se firmou na verdade. O que é o relativismo? O relativismo, a cultura do relativismo, a cultura do relativismo é uma desconstrução daquilo que foi predeterminado. Aqui está o plano de Deus para o homem ser um bom filho, ser um bom funcionário, ser um bom patrão, ser um bom marido, ser um bom genro. Aqui está a orientação para as mulheres serem boas filhas, boas esposas, boas donas de casa. Aliás, a Bíblia diz boas donas de casa. Aqui está a orientação para que a sociedade, irmão, seja uma sociedade pacífica, generosa. Aqui está o padrão, verdade absoluta. Amém. Então, existe uma turma pregando a doutrina, a cultura da relatividade, não sabem que há uma influência do espírito da mentira sobre elas. Pastor, mas o que o senhor está falando é muito sério, o senhor tem coragem de falar isso? Claro que eu tenho. Minha vida está aqui, irmãos. Tenho de falar. Eu sou um arauto pela misericórdia de Deus. Eu preciso falar isso para você. Jesus disse: o mundo não pode receber o Espírito da verdade, porque não vê nem o conhece. Porém, quando o homem se rende ao plano de Deus, entrega a sua vida a Cristo, ele recebe o Espírito da verdade. Seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se o que eu estou defendendo não estiver respaldado pela verdade, então hoje eu me curvo diante da verdade, para que o Espírito da verdade governe então a minha vida. Por isso que Paulo, em letras garrafais, escreveu aos Coríntios, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 12, cujo texto já foi mencionado aqui: e nós não recebemos o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. Não se pode, já estou concluindo, ter a revelação de Deus meramente pelo conhecimento teológico. Não. Porque o Espírito de Deus
que vem de Deus, nos foi dado, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Não se pode ter um conhecimento pleno de Deus pela teologia. Sim, a palavra é a base para o conhecimento, porém pelo relacionamento com o Espírito da verdade, é que as convicções de fé vão sendo construídas dentro do homem. Não adianta só conhecer a teologia. Tem que entender e se submeter ao que as Escrituras dizem. Eu recebi o Espírito que vem de Deus, agora qual é a direção? Nós lemos o texto de Atos 16, onde aquela comissão missionária ia para um lugar, mas o Espírito de Jesus impediu que elas não fossem para aquele lugar. Isso define muito bem, irmãos, o que o Espírito deseja de nós. Deseja governar a nossa vida. Não é apenas manifestar os dons, as línguas, para edificação pessoal, porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. É uma bênção se você já recebeu esta graça. Mas não é só isso. É governo, é direção. O Espírito Santo deseja assim agir sobre você. Quando então nós nos relacionamos com a palavra, com o Espírito Santo, as convicções de fé vão sendo construídas no nosso interior. Aí sim, agora vamos, porque o Espírito Santo vai construindo verdades. Finalmente, para concluirmos, o que devo fazer, pastor, então, para receber o Espírito da verdade? Eu quero lhe dar uma resposta muito simples. Pedir ao Pai Celestial que me dê o Espírito Santo como habitação permanente e que me ajude a me comprometer em viver uma vida entregue a Jesus. Vamos para o texto sagrado. Ora, Lucas 11:13, ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém. Precisa pedir ao Pai Celestial. Glória a Deus. Precisa pedir ao Pai Celestial. Precisa pedir. Aleluia. Eu não duvido de que uma pessoa possa receber o Espírito Santo, irmãos, e não ter uma manifestação dele na sua vida. Eu não duvido disso. Porém, há um testemunho no livro de Atos, capítulo 10, de que quando Pedro estava pregando a palavra na casa de Cornélio, o Espírito Santo foi derramado. E a Bíblia diz que quando Pedro estava na casa de Simão, o curtidor, e que alguns homens que Cornélio mandou até a casa de Simão, o curtidor, para trazer o Simão Pedro para pregar a palavra, aqueles judeus convertidos que vieram, depois disseram o seguinte: olha, nós vimos que como nós recebemos o Espírito Santo, também os gentios receberam, porque eles falavam em línguas, e eles profetizavam. Eu creio que uma pessoa pode receber o Espírito Santo sem necessariamente falar em línguas. Mas nós temos esse texto na Bíblia que mostra a evidência visível de alguém que recebe o Espírito Santo. Agora, o que Jesus nos orienta a fazermos? Ele diz assim, olha, diz assim, se vocês que são pais maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Aqueles que lhe pedirem. Precisamos pedir o Espírito Santo. Precisamos dizer para o Espírito Santo, governa a minha vida, os meus projetos, as minhas palavras. Irmãos, a Bíblia diz que o seguinte: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas unicamente a que for boa para promover a edificação, o crescimento espiritual, aqueles que a ouvem. Por quê? Porque quando você fala pelo Espírito Santo, você produz vida. É assim, governo do Espírito Santo. Palavra, pensamentos altaneiros, atitude de fé. Segundo,
vivemos uma vida submissa a Cristo. 2 Coríntios 4:11, último texto para a gente concluir. Porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. A vida de Jesus, o Espírito de Jesus se manifeste na nossa carne mortal. Então eu não estou falando para você algo irreal, porque embora você não possa ver o Espírito Santo, mas você pode receber e manifestar os frutos dele na sua vida. Qual é o fruto, pastor, do Espírito Santo? O maior fruto do Espírito Santo, sabe qual é, irmãos? Na nossa vida? É a nossa morte. É a morte do nosso eu, do nosso ego, de maneira que vivos não vivemos mais para nós mesmos, diz o texto, mas para aquele que por nós morreu e ressuscitou. Pastor, o que o Espírito da verdade quer de mim? Sabe o que ele quer? Ele quer governar você. Ele quer governar os teus pensamentos. Ele quer governar os teus sentimentos. Ele quer governar a tua vida. Ele quer governar as tuas atitudes. Ele quer tirar você dessa vida de mentira que você está. Mentira contra você mesmo. Mentira contra alguém que está com você, porque o Espírito da verdade, ele nos arranca da mentira. Porque o Espírito do mundo é o Espírito da mentira, mas o Espírito Santo é o Espírito da verdade. 2 desafios eu quero fazer aqui. Primeiro desafio é para você que ainda não se rendeu aos planos de Deus. Isto é, você que não entregou a sua vida para Jesus. Esse é o primeiro desafio. Para que você entregue a sua vida para Jesus, seja selado com o Espírito da promessa, o Espírito da verdade e mude de vida. O segundo desafio é para você que já entregou a sua vida para Jesus, mas que ainda está vivendo na mentira. Para você renovar hoje a sua entrega, fazendo comigo uma oração, estabelecendo e renovando a sua aliança com Deus. Se você já entregou a sua vida para Jesus, eu te convido a fazer comigo essa oração. Já entregou, mas não está conseguindo viver a verdade. Eu te convido, faça comigo essa oração. Diga assim: Senhor Jesus, eu reconheço a tua perfeita obra na cruz do Calvário pela minha vida. Mas ao ouvir esta mensagem, eu reconheço que não tenho vivido, não tenho manifestado o Espírito da verdade na minha vida. Hoje eu te peço perdão e renuncio o espírito da mentira, o espírito do mundo. Eu renuncio às mentiras do meu coração e recebo o Espírito da verdade, em nome de Jesus. Amém. A você que ainda não renunciou, não entregou a sua vida para Jesus, faça comigo esta oração. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida a Ti e ordeno ao espírito da mentira que tem dominado a minha vida, que ele saia da minha vida agora e não volte nunca mais. Pois neste momento eu abro o meu coração para que o Espírito da verdade entre no meu coração e governe todo o meu ser, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que esta palavra possa ser libertadora e restauradora na tua vida, em nome de Jesus.